Mas um ponto que eu acho muito interessante de falar do Resende é esse. O Resende ele é focado 100% na formação de atletas, tem um baita de um centro de treinamento. O que as pessoas têm que entender é que agora com as SAFs, os caras estão vindo aqui não é pra brincar. Ninguém tá vindo brincar. Não, é muito dinheiro envolvido. Tá todo mundo vindo aqui pra quê? Vai ganhar título, vai formar boas equipes? Vão. Mas o objetivo principal aqui é captar talento. Vender jogador. É isso. Ou no mínimo, tirar daqui e mandar pra franquia que tem em outro lugar. O objetivo deles, o maior objetivo é esse, né? Encontrar o talento. A gente tem aqui o talento, a gente costuma falar o quê? O Brasil, a gente tem o Mickey, a gente só não tem a Disney. A gente tem o Mickey. É o que todo mundo quer. O Brasil era para ser o paraíso do futebol. Era para vir excursão para cá todo ano. O cara, eu vou no Maracanã, vou em São Januário, vou no Engenhão. O cara vem fazer peregrinação aqui do futebol. Tem museu do futebol para todo lado. Aqui era para ter o Museu Romário, era para ter o Museu Roberto Dinamite, era para ter o Museu Garrincha. Para os caras irem visitar, porque isso aqui é o paraíso do futebol. Quando você vai para o mundo, você sai para o mundo, você vê o jeito que as pessoas falam do futebol. Então eu acredito muito que a formação da liga aqui no Brasil, a gente vai formar liga juvenis, tá? Isso vai acontecer, tenho certeza. Porque é interessante ter ligas de futebol sub-23, sub-20, ou sub-18, sub-17, ter campeonatos que possam ser explorados e vendidos. Então eu acho que esses clubes vão começar a fazer contatos entre eles e formar ligas de futebol juvenis para eles disputarem mais campeonatos. Porque é ali que forma, né, que forja o jogador. Então eu acredito que quem está vindo formar a SAF, ele vai investir nisso. Ele vai investir para que tenham processos melhores, para que tenham CTs melhores, para que tenham processos de formação dentro dos clubes e principalmente, que eu acho que é algo que é pouco explorado dentro do Brasil, são projetos público-privados focados na captação e formação de atletas. E como que funciona esses processos? Rapidamente, só para eu explicar para vocês. O clube tem uma parceria com a prefeitura. Vamos supor, o Flamengo tem parceria com a Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio fornece o espaço, o campo de futebol e um professor. O Flamengo fornece a metodologia e o material. Então você imagina, ao invés do Flamengo ter 200 meninos dentro da escolinha, dentro, de futebol, dentro da base, ele vai ter 20 mil meninos acompanhados diretamente pelo Flamengo. O Flamengo tem potencial de ter 2 milhões de meninos jogando bola e meninas jogando dentro das escolinhas desses projetos no Brasil. E aí, a partir dali, eles captarem esses atletas e levarem para dentro do clube. Então, eu acredito que vai ser feito isso, porque vai se tornar cada vez mais difícil. Fator Hendrick, identificar quanto antes o talento e fazer o processo de formação. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta dentro do nosso futebol. Dentro de um processo que a gente tem de vários clubes, aqui no Rio são 4 grandes. Sim. Em São Paulo são 3 na cidade e o Santos no litoral. Como é que faz isso com 4 clubes grandes? O Buenos Aires é a capital que tem mais clubes. Verdade, são 23 clubes na capital. Clubes que jogam Série A e Série B do Campeonato Argentino. A população de Buenos Aires não é uma população... Acho que a Argentina tem 80 milhões de habitantes e deve ter por volta ali na região metropolitana por volta de 45 a 50 milhões de habitantes. Se a gente olhar a população do Brasil, eu gosto de falar de Salto no Uruguai. Salto no Uruguai é uma cidade de 200 mil habitantes. Sabe quem que saiu de lá? Cavani e Soares. Da mesma cidade? Da mesma cidade. É do tamanho do bairro daqui do Rio de Janeiro. Tem bairro daqui, a Rocinha, acho que tem quase a mesma quantidade de moradores, não deve ter? É, isso aí. Deve ter mais de 100 mil moradores ali. Acho que tem sim, tem mais. Tem mais. Tinha isso há 20 anos atrás? Imagina, é isso que eu tô te falando. Então depende mais do trabalho, porque a gente, que nem eu falei, a gente tem o Mickey, mas quem que tá localizando esses atletas? Eu tenho uma pesquisa que eu fiz em janeiro do ano passado sobre a iniciação esportiva no Brasil. De cada 5 meninos, de cada 5 escolinhas de futebol no Brasil, apenas uma é gratuita. De cada 5 escolinhas, uma é gratuita. Custo médio de R$120. Um pai que mora na Rocinha, numa comunidade, tem 2 filhos, como que ele vai pagar? Material, deslocamento, alimentação. Eu falei sobre isso essa semana, não me lembro onde. Os clubes pequenos aqui do Rio, alguns, estão arrendando e a categoria de base, para você jogar lá, tem que pagar. Sim, não precisa. Nossa, eu não acredito. Não precisa. A gente comentou, não, porque quem bota o dinheiro para bancar quer recuperar isso. Você vai no centro do Zico lá, tem um clube. O Zico, acho que tá o Zinzani lá, né? O Zinza, né? O Zinzani tá lá, tem outro. O Boa Vista joga lá.
Legal. Que aí eles têm Mas o Zinzani não cobra, o Zinzani inveja. Sim, é. Não, Quem tá lá de frente, quem tá lá de frente é o meu mestre, o Brunoro. Brunoro. O Brunoro tá lá. Número 1. E lá eles dão ajuda de custo, Legal. café da manhã, almoço pros caras. Eles Muito sabem legal. que tem um amigo que trabalha lá com eles. Mas é uma empresa. Sim. Tem fim, tem um meio, mesmo meio, mas o fim é diferente para eles. Só que os clubes pequenos hoje no Rio, por falta de dinheiro, a gente sabe da dificuldade, principalmente depois da pandemia, os caras arrendam a categoria de base para não ter aquele custo, para direcionar o dinheiro. Se eu estiver errado, me corrija, já fez isso. O futebol profissional para se manter na primeira divisão dos campeonatos estaduais, que a gente sabe que é a sobrevivência de muitos deles. Eles pegam e arrendam. E dentro desse processo, beleza, um ou outro que for diferente não vai pagar. Mas e o diferente que está lá na comunidade sabe que é cobrado, nem lá ele vai. Não vai. Esse ponto que você está falando é tão importante, que a base é isso. E a base, o nome já vem tudo correto. É o alicerce fundamental de um clube. Nenhum clube se mantém grande sem a base. Vamos pegar Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo foram os clubes que mais arrecadaram com venda de atletas nos últimos 5 anos. E são os 2 maiores clubes do Brasil. A transformação do Flamengo, cota de TV foi legal, patrocínio mais ou menos, mas é a venda de atleta. Como eu falei, o Palmeiras alcançou 1 bilhão. Saiu agora um relatório do CIES sobre a venda de atletas. O top hoje do Brasil é São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, os 5 clubes que mais arrecadaram com venda de atletas. É essa que é a diferença. Nenhum clube se consolida e se mantém grande sem ter uma categoria de base. Então, como que você quer que o seu clube cresça? Para que você vai jogar a Série A do Carioca com uma janela de 3 meses que você vai ter de campeonato e vai ficar 9 meses inativo? Não é mais fácil você fazer um projeto a longo prazo ali, buscar até investidores para fazer isso, mas ter uma janela ali para você conseguir formar uma equipe de base, formar esses atletas e aí transitar esses atletas para outros clubes, conseguir fazer negócio e a partir desses negócios você investir na tua equipe, novamente profissional. Porque para que você vai ter profissional? Só para ir no estádio para ver o jogo contra o Flamengo? Um case, Resende. Resende é um case. O Resende não faz loucura. Eu conheço o Resende quando começou. Quando começou o projeto lá com o Marcelo Montenegro. Não. Antes, não. O Clube Resende. Na época do Alberto Macedo. Sim, antes. Quando era a 2ª divisão, a gente participava administrando a Cabo Friense. E o Alberto Macedo, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, respeito, admiração, ele foi pro Resende, ele foi vice-presidente do Botafogo durante muitos anos. A gente emprestou os jogadores da Cabo Friense que tinham terminado a competição do Carioca, emprestamos para ele, para eles poderem subir. Legal. No ano que eles subiram para a primeira divisão, um dos principais jogadores dele lá, que jogou a primeira divisão com ele, foi o Creu. O Alex Creu. Sabe quem é o Creu? Sei. Ele era jogador da Cabo Friense. Eu falo do Resende, né? Dessa aí época, depois agora faz acho que uns 10 anos, menos. Faz uns 5, 6 anos que eles fizeram a Academia Pelé. Que aí é o Resende junto com o Lyon da França. O Lyon deu uma porcentagem de 25% do clube. O Resende, que tem ali, até o Pelé foi quando teve a inauguração. E o Resende agora o Jefinho. Olha que é isso fantástico. O Jefinho foi uma coisa, filho do Montenegro lá. Sim, o Marcelo é um dos donos. Marcelo é um dos donos. Baita de um profissional, cara. Ele tá morando até na Espanha agora, porque ele representa o clube lá. Mas um ponto que eu acho muito interessante de falar do Resende é esse. O Resende ele é focado 100% na formação de atletas, tem um baita de um centro de treinamento e já está começando a se pagar. Já tem atletas do Resende que estão indo. O caso do Jefinho é muito interessante porque ele foi vendido para o Botafogo. Né, o Botafogo exerceu a compra e ele foi para o Lyon e já é um valor que vai voltar reinvestido para dentro do clube. Tem outros cases muito legais, né? Se a gente for olhar de clubes formadores, tem o Aster no Espírito Santo, que é um baita de um projeto, um clube que quase ninguém escuta falar e forma. O Retrô em Pernambuco, um baita. Tem o Barra em Santa Catarina, que também é um clube muito legal. Tem o Desportivo Brasil em São Paulo. São clubes que é o que a gente está falando. Se o clube grande, tudo, se a gente pegar a Premier League, nesses 30 anos de Premier League, tinha um clube gigante que se tornaram pequenos na Inglaterra. Os investimentos fazem muita diferença. Isso vai fazer. Sem dinheiro não dá para fazer futebol. Não dá.